Pronto, então vamos lá, dando continuidade, né, nossa última unidade sobre a organização dos serviços de saúde do trabalhador, unidade 4. E aí, como eu falei, aula passada, essa aula é bem curtinha, né, falando sobre os EPIs, EP6, NR6, certo? Que fala, né, rege, regulamenta todas essas as necessidades de como devem ser os EPIs, né, de questão chega, meu Deus do céu, as coisas fogem às vezes do juiz, é porque falou de regulamentação, falou de história de lei, aí lembrei eu agora, né, da sanção aí do presidente, chegou no meu coração, né? Não sei, não sei quando vai entrar em prática, mas provavelmente para quem é servidor público, né, instituição pública, se eu não me engano, só próximo ano, por causa das eleições, já procurei saber aqui. Mas está mais perto do que longe, agora é lei. Graças a Deus, pelo menos nesse sentido, nós vamos ser valorizados, né? Demorou muito, mas Amém. venceremos. Ai, nem acredito. Então, por isso que bugou aqui o sistema, a mente estava pensando ainda emocionada, mas vamos lá. Então, a NR6, né? Ela é o que regulamenta, o que valida, né, a questão de se o EPI, se o EPC está dentro das normas, se realmente está dentro da validade, né, tudo direitinho. E quais, decorrente daquela função que você exerce, quais você precisa utilizar. E o equipamento de proteção coletiva, já falei em algumas aulas também anteriores, por cima, né, falei sobre os EPCs. Segundo o Tavares 2009, o equipamento de proteção coletiva é todo equipamento utilizado para atender a vários trabalhadores ao mesmo tempo, destinado à proteção do trabalhador a riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Então, como o próprio nome fala, né, tem coisas que é basicamente autoexplicativa aí. Um EPC, um equipamento de proteção coletiva, é quando se protege um número, né, de trabalhadores aí ao mesmo tempo, certo? Como exemplos de EPCs podem ser citados redes de proteção de nylon, né, por exemplo, sinalizadores de segurança como placas e cartazes, advertências, fitas zebradas, querendo ou não, né, é uma proteção coletiva, é uma indicação, uma sinalização de que aquela área, isso, esse cachorro hoje, misericórdia, se é que aquela área é de risco, né, corre algum perigo, né, enfim, ou que aquela saída é de emergência, que aquela saída é a mais adequada para alguma situação. Extintores de incêndio também, né? Um EPC. Deixa eu aquietar esse cachorro aqui. Os lava-óleos, né? Os chuveiros de segurança também vão estar ali em locais para uso de todo mundo, para um uso coletivo, né? Acaba sendo de proteção coletiva também. A partir do momento que eu, sei lá, me pego em alguma composição, ou, sei lá, pega nos olhos, né? Ou enfim. E aí eu tenho esse lavável, eu tenho esse lava-olhos, e aí serve para todo mundo, né? Coletivo. Chuveiro de segurança, exaustores e kit de primeiros socorros também. Não deixa de ser um EPC. O EPI, que é o equipamento de proteção individual, será obrigatório somente se o EPC não atenuar os riscos completamente ou se oferecer proteção parcialmente. Primeiramente, eu vou identificar os riscos, vou colocar os EPCs em prática, mas caso aqueles EPCs não sejam suficientes,
para amenizar os riscos, aí eu preciso entrar com os EPIs. Então, os EPIs ele só será obrigatório somente se os EPCs não forem o suficiente. Vamos ser bem direto, né? E os equipamentos de proteção individual e o equipamento de proteção. Repetiu aí, equipamento de proteção individual é todo produto ou dispositivo que se tem por objetivo proteger o trabalhador individualmente, né? Claro, contra riscos que ameaçam sua segurança, saúde e integridade física durante a atividade laboral, né? Durante a sua atividade exercida ali no trabalho. É preciso entender muito bem sobre esta definição. Lembrando que o EPI protege o trabalhador contra riscos existentes no ambiente de trabalho, mas não evita acidentes. A adoção de equipamentos de proteção individual será realizada pela unidade nas seguintes circunstâncias. Como falei, né, sempre que as medidas de proteção coletiva não oferecerem completa proteção contra riscos de acidentes no trabalho ou de doenças profissionais. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, em situações de emergência, quando a atividade do empregado apresentar risco ocupacional em função do tipo, né, de agente, seja químico, físico ou biológico, quantidade de tempo e de exposição do empregado ao agente, sensibilidade individual do empregado e toxicidade do agente. Então, se eu sou um trabalhador que estou ali exposto a um ruído, né, constante, persistente, frequente, todo o tempo, eu preciso aí de proteções auriculares, né, de protetores auriculares, por exemplo. Seja aí um risco químico, físico ou biológico, e tem que se ter aí essa questão do uso do EPI, né, do equipamento de proteção individual, certo? Então, quando apresentar risco ocupacional, aquela função, aquela ocupação específica para aquele trabalhador apresentar esse risco, ele precisa sim, é obrigatório esse uso do EPI. Como os EPIs existem para proteger a saúde do trabalhador, devem ser testados e aprovados pelas autoridades competentes para comprovar sua eficácia. E aí o Ministério do Trabalho atesta a qualidade de um EPI por meio da emissão obrigatória do certificado de aprovação, que é o CA, certo? E era isso que eu estava tentando lembrar da palavra, era o certificado, a certificação. Tipos de equipamento de proteção individual, proteção da cabeça, proteção dos olhos e da face. Isso aí tem tudo lá na NR6, tudo descrito. Quais são, né, quais são as proteções da cabeça, quais são as proteções dos olhos e da face, como deve ser a certificação, a validade, tudo. Proteção auditiva, proteção das vias respiratórias, proteção dos membros superiores e inferiores, proteção do tronco e contra quedas com diferença de nível. Conforme dispõe a norma regulamentadora 6, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Outra coisa que vocês precisam prestar bastante atenção, que nas questões tem muito, é essa questão do que é competência do empregador, o que é competência e obrigatoriedade do empregado, né? Qual o dever, qual a obrigação. Compete ao SESMIT ou a CIPA, nas empresas desobrigadas de manter o SESMIT. Então, quando se tem SESMIT, compete ao SESMIT. Quando não se tem o SESMIT, nas empresas que não têm a obrigação de ter, né? Como eu falei, a gente vai ter uma matéria específica sobre isso, a unidade, que fala sobre essa obrigação ou não, sobre esse dimensionamento. E aí, quando não se tem o SESMIT, a CIPA entra aí nessa competência de recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Então, como eu falei, é avaliado aí, naquela função, aquele funcionário, aquele empregado, ele precisa de uma proteção de cabeça, uma proteção de tronco, uma proteção de face e tal, e tal, e tal. Então, depende, né? Vai ser analisado, vai ser estudado aí os riscos que esse trabalhador e esse empregado ele está exposto, e só assim tornando-se a obrigatoriedade do uso dos EPIs
dessa determinada atividade de acordo com o risco existente. Desculpem aos fungados, é porque, misericórdia, esse tempo assim, espirro franco. Os tipos de EPIs utilizados podem variar dependendo do tipo de atividade ou de riscos que poderão ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador e parte do corpo que se pretende proteger, tais como proteção auditiva, né? Tem os abafadores dos ruídos ou protetores auriculares, proteção respiratória, máscaras e filtro, visual e facial, óculos e viseira, proteção da cabeça, capacetes, mãos e braços, luvas e mangotes, pernas e pés, sapatos, botas e botinas, contra-quedas e cintos de segurança e cinturões. Certo? O equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança de saúde do trabalho e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se esse equipamento vier da China, por exemplo, ele precisa passar pela certificação nacional aqui no Brasil, e aí ser sim aprovado com essa certificação de aprovação para poder ser utilizado aqui. Dentre as atribuições exigidas pela NR6, cabe ao empregador as seguintes obrigações: adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, né? Como eu sempre falo, não adianta disponibilizar e não se ter aí uma fiscalização do uso correto ou, né, do uso contínuo. Fornecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado. Também não adianta eu disponibilizar, cobrar que esse trabalhador use se eu não disponho de um treinamento adequado para que esse trabalhador ele utilize de forma correta. Substituir o EPI quando danificado ou extraviado imediatamente. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao MTE, que é o Ministério do Trabalho, qualquer irregularidade observada, né? Então, eu observei que todos os capacetes que eu comprei desse lote com essa certificação veio com alguma coisa, né? Veio com algum dano, veio com alguma coisa que não está normal, né? Então, comunica aí qualquer irregularidade observada e a questão da obrigação também do empregado, por isso que eu falei para vocês há pouco tempo, observem aí quais são as obrigações do empregado e também do empregador. Então, o empregado também tem que observar as seguintes obrigações: utilizar o EPI apenas para a finalidade que se destina, né? Então, se é para se usar naquele trabalho, naquele momento de trabalho, é para se usar ali, não é para sair para brincar, para, enfim. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio ao uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso pessoal, né? Então, cumprir aí o treinamento adequado, o tempo de uso, como se deve ser utilizado, tudo direitinho. Também é a obrigação do empregado, desculpa. Para a Justiça do Trabalho, o fato de comprovar que o empregado recebeu o equipamento por meio de ficha de entrega de EPI, né? Ele assina, tem um termozinho, ele assina. Por exemplo, não exime que o empregador do pagamento de um eventual, não exime o empregador do pagamento de uma eventual indenização, pois as normas estabelecem que o empregador deva garantir o seu uso e que se faz através de fiscalização e de medidas coercitivas, se for o caso. Então, para a Justiça do Trabalho, o fato de ter tudo aqui, ó, ele se acidentou, né, não estava utilizando o EPI ou de forma correta, ou não estava utilizando, não, mas está aqui, ó, o termo, ele assinou, eu como empregador, eu tá aqui, disponibilizei, tá tudo certinho aqui, ele assinou, disponibilizei todos os EPIs, né, adequados para aquele trabalhador, para aquele empregado.
Mas isso não exime que, se acontecer alguma coisa, ele não vá ter que pagar a indenização. Ele precisa pagar, porque além dele disponibilizar esse EPI, ele precisa. Isso eu estou falando da questão se o acidente ou se a doença for por falta de fiscalização do uso correto. Né? Como eu falei alguns slides antes, o EPI ele protege, né? Ele não vai eximir aí de um acidente. Claro, não vai. Mas ele protege, né, dos agravos ou de alguns riscos específicos, mas não vai evitar que aconteça algum acidente. Mas se acontecer, esse trabalhador ele vai estar mais protegido, vamos dizer assim, atenuar esses riscos. Então, essa questão dessa medida de fiscalização, ela deve ser posta em prática justamente para garantir, para amenizar aí esses riscos, para que não aconteça algo nada grave, né? Nada grave com esses trabalhadores, com esses empregados, certo? Como eu falei, né? Bem curtinho, porque realmente a NR6 ela só vai especificar mais, ela também não. Chega, que não quer sair. Ela vai especificar mais, ela só vai ser um pouco maior quando você entra na questão de como deve ser os EPIs, de quais EPIs utilizar, né, das obrigações, desse certificado de aprovação, mas ela é basicamente falando sobre os tipos, né, sobre a obrigatoriedade, sobre essas obrigações de EPIs e EPCs, certo? Então, vou finalizá-lo aqui novamente. Se tiverem dúvidas, só ir lá no privado. Já disponibilizei, né, o slide e não deixem de agendar, como o Samiri ontem, né, me procurou para fazer algumas perguntas, viu, Karina, sobre a prova AN2, viu? Não percam Eu prazo. já agendei. Já agendeu, né? Agendeu. Tá. Agendou. Também já agendei a minha. Pronto, ó, Agora vou dar dá uma estudada mais estudada. É porque ela é uma para mistureba de todas as é, unidades. Mas vai dar certo, porque dá vai. para mim, dá para vocês. Viu? Sendo eu que corrijo, dá tudo certo. Viu? Uhum. Pois tá bom. Cheiro Pois tá e bom. até mais. Cheiro, boa Boa Tchau. tarde. noite. Tchau. Tchau. Boa noite.